Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. Afinal de contas, o Vasco hoje enfrenta a equipe do São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, última rodada antes da pausa, né, que teremos aí por conta do Mundial de Clubes. Ficaremos um mês sem Campeonato Brasileiro, então o Vasco terá um mês aí para reforçar o seu time, né? Enfim, tentar voltar diferente para a segunda parte do campeonato. A gente vai falar aqui sobre o jogo de hoje, as prováveis escalações de São Paulo e Vasco da Gama, mas também falaremos sobre outros assuntos, como por exemplo, Manu Capasso, zagueiro que deixou recentemente o Vasco, já tem um novo clube. Vamos falar também sobre Admar Lopes, o diretor português contratado pelo Vasco, que chega semana que vem no Rio de Janeiro. Bom, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo falando da FUT Fanatics, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. A FUT Fanatics tem os melhores preços da internet, inclusive essa promoção que está aparecendo aí na sua tela. Olha só, precinho camarada na FUT Fanatics, você compra, recebe no conforto da sua casa, beleza? E se você utilizar o cupom Machão da Gama, tá ali na descrição do vídeo, é só você copiar e colar o cupom na hora de finalizar sua compra, você ganha mais 7% de desconto no site da FUT Fanatics, beleza? A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama e produtos oficiais do Vasco da Gama você compra na FUT Fanatics. Bom, vamos começar esse vídeo falando sobre Manu Capasso, ex-zagueiro do Vasco da Gama. Recentemente foi desligado do Vasco, né? Chegou numa rescisão amigável e saiu do Vasco de forma gratuita. Teve aquela polêmica, né, com o Felipe Maestro, que numa entrevista coletiva disse que não gostava do jogador, enfim, que não achava o jogador bom, né? Que pegou muito mal aquela entrevista do Felipe. Após isso, o Capasso ficou completamente sem clima e foi desligado ali de forma amigável com o Vasco. Bom, pouco tempo depois, Capasso arrumou um clube, né? Capasso assinou com o Olímpia do Paraguai. O zagueiro chega ao Olímpia com um contrato de 1 ano, com opção de renovação por mais uma temporada. O acordo já está finalizado e a contratação será anunciada aí nas próximas horas. O zagueiro chega de graça ao Olímpia, que vai pagar apenas o salário do jogador. Eu acho que fica bem claro o erro, né, do Vasco nesse caso. Não acho que o Capasso realmente tenha condições de ser titular do Vasco. Ou sei lá, talvez também, do jeito que a zaga do Vasco tem dado mole, né, com Lucas Oliveira. Lucas Oliveira que foi contratado por Pedrinho e Felipe, né? Lucas Oliveira, Lucas Freitas oscila mais ok, Maurício Lemos não joga, João Vitor falha muito. Talvez o Capasso seria até útil nesse time do Vasco, mas não vamos nem entrar nesse mérito. A forma, né, como o Felipe se dirigiu ali ao Capasso, desvalorizando um ativo do clube na entrevista coletiva, foi lamentável, né? E o Felipe continua aí no Vasco dando as cartas, é inacreditável. Mas enfim, ali naquele momento ele desvaloriza completamente o jogador e, bom, não teria como o Vasco fazer nenhum tipo de negociação com ele, a não ser uma rescisão amigável. Tá aí, já arrumou outro clube e o Vasco perdeu dinheiro, né, nessa situação. O Vasco poderia negociar o Capasso aí por um valor menor do que pagou na época, ok, mas o jogador que tinha mercado, né, o jogador tinha mercado. Enfim, já foi também, né, mas foi um grande erro aí, principalmente de Felipe. Bom, vamos falar agora sobre o recém-contratado, novo contratado pelo Vasco da Gama, o diretor de futebol Admar Lopes. A informação é que Admar Lopes está ainda em Portugal e será apresentado pelo Vasco no meio da próxima semana. Ele já está participando de algumas reuniões, mas de forma virtual, né, de forma online. E na próxima semana ele é aguardado aqui no Rio de Janeiro para acontecer o seu anúncio oficial como diretor do Vasco da Gama. A gente deseja uma boa sorte, né, ao Admar Lopes nesse desafio que é reformular, né, esse elenco do Vasco. O CEO da SAF do Vasco, Carlos Amodeu, está bastante confiante no trabalho de Admar Lopes. Confira só. Bom,
Esse foi um processo de contratação que nós iniciamos tão logo tivemos o desligamento do nosso anterior executivo, Marcelo Santana. Definimos todos os parâmetros que nós idealizamos para o nosso diretor executivo de futebol, então todos os critérios técnicos que ele deveria preencher. Fizemos um ranqueamento aí dentre os diferentes currículos avaliados, os profissionais, entre os pontos positivos, os pontos negativos. Fomos muito profissionais e cautelosos nesse processo. O Admar, ele é um profissional que tem uma experiência internacional, conhece muito o mercado sul-americano, é um cara que já trabalhou em ambientes de reestruturação, como o ambiente que o Vasco vive hoje, então a gente entende que ele também tem um perfil pessoal que irá se encaixar dentro do nosso departamento de futebol, sem que a gente tenha grandes sobressaltos de diferenças culturais, porque trazer um europeu, a gente tem também o desafio da diferença cultural, então nós estamos aí bastante otimistas que nós possamos ter, através da contratação dele, mais uma etapa de reestruturação dos nossos processos do departamento de futebol. Então é importante dizer que, mais do que quando se fala em reestruturação, fala-se em pessoas, a gente está qualificando, aprimorando os processos internos do departamento de futebol. Esse é o ponto mais importante e a gente acredita que o Admar vai contribuir bastante dentro desse processo. Tá aí, meus amigos, e vamos falar agora de Vasco e São Paulo, né? As equipes se enfrentam hoje pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que quer passar esse mesinho aí de pausa do Campeonato Brasileiro fora da zona do rebaixamento, né? O jogo hoje é 9h30 da noite. Bom, vamos com as prováveis escalações aqui, né, de Vasco e São Paulo. São Paulo que tem alguns desfalques importantes, né, para esse duelo. Lucas e Oscar estão fora, devem voltar aos gramados apenas após a pausa, né, do Mundial de Clubes. Em contrapartida, o São Paulo pode contar com a estreia do novo reforço para o ataque, que é o Dineno. O argentino está inscrito e deve ser relacionado. Marcos Antônio segue como dúvida, já que se recupera de uma lesão na região posterior da coxa esquerda. A provável escalação do São Paulo é Rafael no gol, Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Alisson, Pablo Maia, Luciano e Enzo Dias, Lucas Ferreira e André Silva. E o Vasco do treinador Fernando Diniz? O Vasco tem a volta de Hugo Moura entre os relacionados. O volante que vinha sendo titular ficou de fora das últimas 3 partidas do Vasco no Campeonato Brasileiro e pela Sul-Americana, né, por conta de suspensão em ambas as competições, e deve ganhar a vaga de titular ali ao lado de Tietê. Jair deve ir para o banco. A escalação do Vasco deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, na frente, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Esse é o provável Vasco. E eu vou ficando por aqui, te encontro no pós-jogo aqui no canal, assim que terminar Vasco e São Paulo, beleza? Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima. Fui!